Oi, 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 bom dia! Bom dia, gente! Live em horário diferente hoje, hein? Fazer um teste aqui, vamos ver como é que vai ser, vocês vão gostar, mas achei esse tema bem pertinente a gente falar um pouquinho, porque realmente a fome é algo que sabota muito a gente quando a gente pensa aí em emagrecimento, né? Bom dia, Márcia! Vamos entrando aí, pessoal, esperar uns 5 minutinhos e a gente começa. Cecília, bom dia! O que vocês acham, gente? Vocês acham um horário melhor essa live, esse horário, do que a noite? O que vocês preferem? Vamos bater um papo aqui antes de eu começar? Bom dia, Cristina! O que vocês acham? Vocês preferem esse horário ou preferem a noite? Oi, gente, à noite? Não, é bom saber. Bom dia. Bom dia, para acompanhar no café da manhã. Ah, Charine, bom dia, que saudade de você. Muito bom, ó, então estou sendo a companhia de vocês pro café da manhã, né? Maravilhoso, maravilhoso. Gente, vamos lá então. Vou começar a live de hoje. Bom, pra quem não me conhece, pra quem é novo aqui no meu Instagram, meu nome é Laís Arajoto, eu sou mestre em Ciências da Saúde e ao longo desses anos, né, de formação, eu fui me especializando cada vez mais em nutrição para emagrecimento mais saudável, e é isso que eu prego, né? É isso que eu prego aqui na internet, é isso que eu prego com as minhas alunas do meu curso, é isso que eu prego com os meus pacientes. Então, o assunto da live de hoje realmente é esse, né? Do tipo, Laís, eu tenho uma fome incontrolável, o que eu faço? Porque muitas vezes não é só você falar, ai não, tem que fazer dieta, então corta tudo e pronto. Eu falo que a gente tem que sempre pensar no como que a gente consegue trabalhar o desejo, né? Porque o desejo que é o grande X da questão. É o desejo por vontade de comer doce, é o desejo por comer demais, é o desejo por comer salgado. Então a gente tem sempre que trabalhar em melhorar esse desejo. Porque cortar, a gente fala, não, então eu vou cortar. E é aí que a gente se sabota muitas vezes, né? Porque daí a gente fala, ah, então eu vou fazer dieta, eu vou cortar carboidrato, eu vou cortar tudo que precisa. E aí você não mantém isso a longo prazo. Esse é o grande ponto, tá? E aí, pra começar essa live, eu queria explicar pra vocês um pouquinho a relação de dois tipos de fome que a gente vai encontrar. A gente vai encontrar tanto a fome emocional quanto a fome racional. Tá? E aí que tá o grande X da questão. Qual que é a diferença entre eles, né? Então, quando a gente pensa aí na fome emocional, é sempre algo do tipo assim, Laís, tô a fim de comer alguma coisa, mas eu não sei o que é. Sabe aquela coisa que a gente vai lá na geladeira e abre a geladeira, fecha a geladeira? Abre e fala, meu Deus, tô a fim de comer alguma coisa, mas eu não sei o que. A Charine, desejo a noite, vou super bem. Durante o dia, à noite, quero carboidrato. Charine, muitas vezes isso tem a ver com o seu lanche da tarde. Eu vou explicar ao longo da live sobre isso hoje, tá? Mas muitas vezes tem relação com o seu lanche da tarde, essa compulsão por carboidrato, tá? Então, a fome emocional, eu quero muito que vocês entendam hoje que ela tá sempre associada a você ir querer comer alguma coisa, mas não saber o que é. Sabe? Que você vai lá, abre a geladeira, você vai lá e olha, ai meu Deus, quero alguma coisa, mas eu não sei o que. Isso tá muito associado à fome emocional. E já a fome racional é a fome de nutriente mesmo. É a fome do tipo, eu preciso comer alguma coisa. E aí uma boa estratégia que eu sempre uso é a gente pensar num prato de feijão. Sempre falo isso para as minhas alunas do meu curso, né? Eu falo, você tá com fome? Se for fome mesmo, você vai consumir um prato de feijão, por exemplo, frio. Agora, se você pensar, não, nossa, daria uma esquentada, faria isso. Quando você começar a incrementar demais esse prato, esse alimento, isso não é fome, isso é vontade. E aí é muito importante você sempre associar isso. Eu falo que você usar a sua mente a seu favor é muito importante. E você se questionar mesmo, tá, eu tô com fome ou eu tô com vontade? Beleza, nossa, eu pegaria esse feijão e eu esquentaria, que fosse, né? Então não é fome de verdade, é um desejo. Tá, e por que eu tô com esse desejo? É uma ansiedade que eu tô sentindo? É uma frustração? É uma tristeza? Sempre a fome emocional
tá associada a algum sentimento de frustração, de tristeza, de ansiedade, que seja. Então é sempre legal você conversar com você mesma. Eu falo muito disso no meu curso, né? No curso Muito Além do Emagrecimento, eu ensino as minhas alunas a fazerem isso. Eu ensino elas a tentar usar o cérebro racional, porque o ponto principal é esse. Quando a gente aprende a usar o cérebro racional, é a hora que as escolhas começam a acontecer. Então você começa a entender que você não vai comer por emoção, porque o cérebro inconsciente é isso, né? O cérebro emocional, você vai comer para poder suprir uma emoção. Já o racional, não. Então uma boa estratégia é essa, é você se perguntar realmente, tá, eu tô a fim de comer. Eu tô a fim de comer porque eu tô a fim de comer realmente, ou porque eu tô ansiosa, ou porque eu tô irritada, ou porque eu tô triste. Isso é muito importante. E aí quando você se põe nessa pergunta, né, quando você faz essa pergunta pro seu cérebro, é muito mais fácil de você fazer melhores escolhas, tá? Então o primeiro ponto da live de hoje é esse. Eu quero que vocês comecem a entender mesmo quando vocês estão usando o cérebro racional e quando vocês estão usando o cérebro emocional mesmo, né? Então, quando as escolhas estão sendo aí no sentido de você comer por ansiedade, compulsão, irritação e assim por diante, tá? Tá fazendo sentido, gente? Me manda um joinha aqui pra eu poder saber. Bom dia! Bom dia, pessoal! Eu vi uma galera mandando bom dia aqui, mas eu não respondi porque senão depois eu também perco o embalo da live, tá? Então me mandem aqui se tá fazendo sentido. Se tiverem dúvidas também, podem ir mandando, a gente vai conversando, tá? Aí, sempre me perguntam assim, né? Laís, eu preciso realmente entender o quando eu tô com fome, né? Então, quando a gente pensa nisso, é muito importante porque a gente fala muito isso pela Ayurveda. A Ayurveda, gente, pra quem não conhece, é uma medicina super milenar. Eu falo que é uma das mais antigas que tem e as mais, pelo menos na minha opinião, é a mais concreta, sabe? É a que mais tem sentido com relação ao nosso organismo. O que a Ayurveda prega? A Ayurveda, ela sempre vai pregar que você tem que comer quando tem fome. E não comer de uma maneira, por exemplo, comer de 3 em 3 horas. Muitas vezes isso não vai te ajudar. Quando a gente coloca de você comer de 3 em 3 horas, você não vai produzir enzima digestiva. Porque quando a gente tá com fome, é a hora que o corpo fala, você tá com fome. Vamos produzir enzima aí, pra quando você for comer, a sua digestão ser melhor. Então, se você come toda hora, se você fica beliscando, se você come de 3 em 3 horas, né, que tinha muito esse padrão antigamente, né, na nutrição, comer de 3 em 3 horas. Pra Ayurveda, isso não é uma boa estratégia. Porque muitas vezes você vai lá pra comer, mas você não tá nem com fome. Bom dia, Bia! Que delícia você aqui! Entende? Então, gente, isso de comer de 3 em 3 horas é óbvio que pode ser uma estratégia, mas eu sempre falo que como se fosse um ciclo de estratégias. Então você pode começar assim, mas ir mudando também, sabe? Então, eu começo de 3 em 3 horas até o meu corpo se adaptar. Depois que ele se adaptou, eu ir mudando esse processo de comer de 3 em 3 horas é muito importante. Porque assim, realmente, você vai fazer um jejum intermitente, por exemplo. Quando você vai se alimentar, o corpo volta a produzir enzima. Ele fala, então agora a Laís está com fome. Então vamos produzir enzima digestiva aí, para ela poder comer e a digestão dela ser melhor. Então isso é muito importante, gente. Respeitar a sua fome realmente. Sabe? Então, essa questão de você comer toda hora, beliscar, é algo que a gente tem sempre que pensar e associar aí com relação a essa questão emocional que eu expliquei pra vocês, tá? Então, voltando um pouquinho, Laís, você acha legal o jejum intermitente, por exemplo? Eu acho muito interessante, desde que a gente faça o rompimento certo. Que isso é um outro ponto muito... como é que eu vou dizer, né? Muito falado, tanto aqui no consultório, quanto de dúvidas mesmo do pessoal que faz jejum, mas a hora que vai romper jejum, come um lanche que seja. E aí não adianta, gente. Então o que a Ayurveda prega muito é isso. Você quer comer quando tem fome? Ótimo. Mas quando você for comer, que você coma alimentos que tenham nutrientes. Esse é o ponto principal. Não vai adiantar você comer um alimento aí que não tenha nutriente, um alimento que não te sacie, né, que não te nutra, porque daí você tá trocando 6 por meia dúzia, tá? Então, é comer quando tem fome. E aí é o que eu expliquei lá no comecinho da live.
Já entendeu quando você sabe quando é fome e quando é vontade de comer, né? Então, mais uma vez, se for vontade de comer, você não sabe o que você quer comer. Você fica beliscando, você fica pensando, você vai lá, abre a geladeira, fecha a geladeira, você nunca sabe o que você quer. Você fala, ai, que vontade de comer alguma coisa, mas você não sabe o que é que você tá com vontade de comer. Então, isso não é fome. Agora, se for fome, você come o que for, do jeito que for, da forma que for. Como eu falei, é um prato de feijão frio que seja. Você vai comer. Tá? Então, isso é muito legal da Ayurveda, né? Da Ayurveda falar aí, a gente tem sempre que se alimentar quando tem fome, tá bom? E aí, óbvio, ai Laís, mas então eu posso fazer um plano de 3 em 3 horas? Se você não tá tendo nenhuma regra alimentar, é sempre legal você começar de alguma maneira. E depois você ir mudando esse ciclo de estratégias. Porque às vezes, você começar de uma hora pra outra fazendo um jejum, você não vai aguentar. E aí é a hora que você se frustra. Né? Eu falo muito sobre isso, do tipo, não queira mudar tudo de uma hora pra outra, não queira mudar o mundo de uma hora pra outra, porque eu recebo muita gente que quer mudar tudo, né? Nunca treinou, nunca fez uma alimentação saudável, nunca, sei lá, tomou água adequadamente e quer fazer tudo de uma hora pra outra. E como você não consegue, você faz um mês, se frustra e para. Então não adianta muito, sabe? A gente tem sempre que pensar que tem que ser algo realmente que você vá mudando aos poucos. Ah, então esse mês eu vou começar a atividade física. Esse mês eu vou começar aí uma alimentação saudável, vou comer de 3 em 3 horas, mas depois eu vou mudando isso. Conforme eu for vendo que vai diminuindo a minha fome, que vai diminuindo essa questão de compulsão, eu posso comer de jejum intermitente, né? Fazer um jejum, ou eu posso mesmo dar tempos maiores sem comer, um jejum, sei lá, de 12 horas que seja. Então, é isso que é importante, você respeitar o seu corpo e você ir aos poucos para esse processo, tá? Certo, gente? Então, deu pra entender essa questão da Ayurveda? Então, o quanto realmente é legal você respeitar o seu corpo para estimular mais a produção de enzima digestiva, né? E as enzimas, elas vão ser fundamentais quando a gente pensa em digestão. Porque muita gente vem pra mim e reclama, do tipo, Laís, eu tenho azia direto, eu fico arrotando, eu fico tendo dor de estômago. Isso acaba acontecendo quando você acaba beliscando demais e seu corpo não produz enzima direito. E óbvio que, ao longo da vida, a gente vai diminuindo a produção de enzima. É igual diminuir a produção de colágeno, diminuir a produção de neurônio. Isso acontece, é do ser humano. Então, se você não usar de estratégias para conseguir estimular mais essa produção de enzimas, vai ter uma queda. E aí é a hora que você acaba se sentindo mal. Porque o emagrecimento, gente, é só uma consequência de um bem-estar, né? Então eu falo que o emagrecimento em si é a cerejinha do bolo. Se você não olhar todos os seus sintomas, intestino, disposição, a questão gástrica, né? Não ter azia, não ter gastrite, não ficar arrotando. Se você não olhar todo esse processo, o emagrecimento vai ser algo muito sofrido. E aí, quando é algo muito sofrido, você não mantém isso a longo prazo. Tá fazendo sentido, gente? Dúvidas até agora? Se for tendo dúvidas, pode ir mandando aqui nos comentários que a gente vai respondendo. Ó, muito bom! Isso aí, tá? A amiga é pra isso, né? Tá com sono, mas tá aqui na live, ajudando. E aí, gente, vocês podem me falar assim, tá bom, Laís, já entendi a questão de eu tentar associar o que é fome e o que é vontade de comer. Já entendi que é importante sim eu comer quando eu tenho fome para estimular essa questão de enzimas digestivas, mas quais são outras estratégias que eu posso vir a usar para conseguir controlar a minha fome, né? Para conseguir ter mais saciedade. Primeiro ponto, gente, jantar cedo, tá? Eu falo isso direto. Até tem uma amigona minha, que ela é nutri infantil e que a gente conversa muito. E ela fala, Laís, eu incentivo muito, né, os pais jantarem com as crianças. Porque normalmente o que acontece? As crianças, elas jantam cedo e os pais jantam muito mais tarde. Mas é fundamental, gente, a gente sempre jantar cedo. O legal seria no máximo umas 7, 8 horas da noite, assim, estourando, tá? Isso porque quando a gente janta cedo, a gente vai regular o nosso ciclo circadiano. O que é o ciclo circadiano? É quando a gente trabalha de acordo com os nossos hormônios.
E é isso que é o fundamental para o nosso organismo. Aí o pessoal sempre me fala assim, ai, mas eu passei dos 40 anos, eu não vou conseguir emagrecer. Não é isso, gente. É só uma questão de você não estar fazendo a alimentação adequada para os seus hormônios. Esse é o ponto-chave, esse é o ponto principal. Então, quando você faz uma alimentação boa, adequada, para regular essa questão hormonal sua, o emagrecimento vem. Então, você jantar cedo, você já vai começar a equilibrar esse ciclo circadiano. E aí, com isso, uma das maneiras de você conseguir emagrecer é você equilibrando esse ciclo. E também você vai ter mais saciedade quando você janta mais cedo, tá? Então, o legal seria aí mesmo, até umas 7, 8 horas da noite, seria super importante vocês jantarem, tá bom? Outro ponto, a questão de consumo de carboidrato à noite. Então até a Charine mandou aqui, né? Ela falou, Laís, eu vou de boa até a hora da noite, até o jantar. No jantar vai muito aquela compulsão por carboidrato. Essa compulsão por carboidrato, pessoal, ela acontece sempre quando o lanche da tarde não é bem feito. Então tem muita gente que não faz o lanche da tarde, né? Então que acaba não comendo nada à tarde e aí à noite chega em casa e quer comer o pé da mesa. Não é assim que funciona? E aí você não pensa pra comer. Você vai lá e come pão, faz uma pizza, aí pede um iFood que seja. Então isso vai sempre acontecer quando o seu lanche da tarde não é bem feito. Então é muito importante a gente trabalhar esse lanche da tarde, tá? Então assim, à tarde, comer coisas que você mastigue bastante. Então às vezes pegar um iogurte com uma granola, ou uma castanha, ou uma amêndoa. Coisas que você mastigue para justamente ativar mais a sua saciedade. Se você não colocar nada à tarde, à noite você tá desesperada. E aí você pode colocar à tarde, sei lá, você pega, não sei, uma banana que seja, ou até um iogurte, mas você não tá mastigando. Então você tem que comer coisas mais duras nesse horário, pra ativar mais mesmo a sua mastigação, pra ativar mais a sua saciedade, tá? Então à tarde, coisas duras são importantíssimas, tá? Então castanha, amêndoa, barrinha de cereal, um iogurte com granola, por exemplo, uma fruta mais dura também, né? Então frutas mais que você exige mais mastigação também é legal. E gorduras também são bem importantes à tarde. Então gorduras como pasta de amendoim. Eu adoro um lanchinho da tarde. Quem é meu paciente, quem são minhas alunas sabem que eu sempre prescrevo maçã e pasta de amendoim. É uma combinação assim sensacional, gente. É uma combinação que ela ajuda tanto com relação à saciedade, porque você vai mastigar a maçã, porque ela acaba sendo um pouco mais dura, quanto com relação à parte de ter a gordura da pasta de amendoim. Então ela vai te dar mais saciedade também. E fora que a combinação dos dois ajuda muito com relação à vontade de comer doce. Então colocar esse lanchinho à tarde é uma ótima estratégia para você conseguir ficar mais saciado ao longo do dia. E aí você vai à noite e não fica tão compulsiva. Você vai bem mais controlada para o seu jantar. Você pensa muito mais para conseguir saber o que você vai comer, tá? Bia, vai ficar salva assim a live, tá? Eu vou deixar ela salva e não vou deixar ela salva por muito tempo. Eu vou deixar ela salva até amanhã, mas ela vai ficar salva, tá bom? Oi, Dai, bom dia, tudo bem? Então, gente, o lanche da tarde é muito importante. Eu falei pra vocês, vale a pena você comer quando tem fome? Vale, mas pra compensar uma compulsão noturna que você costuma ter, vale muito a pena colocar um lanchinho da tarde aí, tá? Dúvidas com relação a quais são os lanches legais pra tarde? Até lanches com proteína também é bom, tá? Então, às vezes, um whey protein à tarde, a proteína também te dá muita saciedade. Às vezes você pode não querer, não tá mastigando a proteína, né? Não tá ativando a mastigação, mas te sacia muito a proteína. Então um lanchinho da tarde aí, um whey protein, uma proteína vegetal, é uma ótima opção, porque você vai ficar bem saciada. E aí à noite, como eu falei, você vai muito mais controlada pro seu jantar, tá? Posso continuar? Mais alguma dúvida? Posso continuar, gente, com relação ao lanche da tarde? E com relação à parte do consumo de carboidrato, né? Aí você pode falar assim pra mim, ai, Laís, mas eu não consigo não comer nada à noite, eu não consigo comer salada e proteína.
Porque é isso que todo mundo fala, né? A gente vai ver planos por aí, a gente vai ver várias dietas, a gente sempre pensa que à noite tem que comer folha e proteína. E, gente, tá longe disso. Pelo contrário, tá? Quem me segue, quem acabar passando comigo, minhas alunas do curso, sabem que eu nunca indico folha crua à noite. Por quê? A digestão à noite já é muito mais difícil. Se a gente colocar uma folha crua à noite, vai dificultar ainda mais a digestão. Então, na minha opinião, na minha prática clínica, o que eu gosto de fazer é sempre colocar coisinhas mais quentes à noite. Então, pegar um legume refogado com uma proteína, tá? Então, deixar a folha crua pro seu almoço. Porque no almoço, gente, aí vai entrar de novo o que a Ayurveda prega, né? Como a Ayurveda trabalha muito de acordo com a natureza, o que ela fala? O sol tá lá em cima, que horas? Na hora do nosso almoço, meio-dia. É a hora que o sol tá mais no pico. E é assim que também funciona o nosso corpo. O nosso corpo vai estar mais ativo, com uma melhor digestão, também ao meio-dia. Então é por isso que assim, não tem que tirar carboidrato do seu almoço, tem que colocar fibra sim no seu almoço, porque é a hora que você tem mais é a hora que você tem mais enzimas digestivas para digerir o que você come. Então no almoço, super legal colocar uma folha, colocar aí o carboidrato em si. Agora no jantar, o que vale a pena? Colocar carboidratos que sejam uma digestão mais fácil, tá? Então legumes refogados eu acho que assim, são ótimas estratégias. Voltou, gente? Aqui apareceu que deu pause. Não deu pause aí não, né? Oi, Lari. Pausou, gente, ou não? Live matinal. Começando com tudo aqui. Não pausou, né, gente? Posso continuar? Aqui deu pause no meu. Voltou? Ótimo. Então, à noite... Voltou. Ótimo. Então, à noite, gente, é sempre legal você colocar essas coisinhas mais refogadas, tá? Então, esses legumes refogados na manteiga, que fica uma delícia, e uma proteína. Então, isso pro jantar é um ótimo jantar, tá? Ou, às vezes, Laís, tô a fim de comer alguma coisa com carinha de pão. Faz uma panquequinha de aveia, uma panquequinha de amêndoa e coloca uma proteína junto, um ovo, um atum. Dá tranquilamente. Então, entendem como é uma questão? Eu falo que a nutrição em si, ela é muito lógica. Se você faz tudo pensado, não tem erro, gente. Não tem erro, tá? Então, assim, vamos recapitular, porque eu acho que quanto mais ficar fixado pra vocês, é mais fácil de você conseguir colocar isso no seu dia a dia mesmo. Então, primeiro, lanche da tarde. A partir de hoje, terminou essa live, todo mundo vai começar a fazer um lanchinho da tarde aí. Tá? E aí pode ser o horário que você quiser, umas 3, 4 horas da tarde, comer alguma coisinha. Óbvio, se não tiver com fome, respeita isso e não come, mas repara se você não vai com muita fome pro seu jantar. Esse é o ponto principal. Porque não é pra você ficar sem comer nada, não tem nenhum problema. Mas o ponto principal é a hora que você vai comer. O que você faz na hora que você vai comer? Você devora tudo que tá na cozinha? Aí não adianta nada, tá? Então, o lanche da tarde... É importantíssimo a gente fazer. Jantar. Tudo bem que a gente tem vontade de comer mais carboidrato, mas então vamos usar alguns carbos melhores. Então vamos colocar uma batata doce, uma mandioquinha, uma abobrinha refogada. Isso já dá uma boa ajudada com relação a essa compulsão também, tá? Abusar mais em gordura. A gordura ela traz muita saciedade. Então castanha, amêndoa, o iogurte em si, pasta de amendoim é uma boa estratégia. E o que é muito legal também, que eu gosto muito, é de usar o TCM. Vocês conhecem o TCM, gente? Eu já falei direto ele aqui nas minhas lives. Nas lives nem tanto. Eu falei mais nos stories. O TCM, gente, ele é um triglicerídeo de cadeia média. Ele é uma gordura. Então, essa gordura, ela ajuda muito na saciedade. E fora que o TCM... ele ajuda muito a melhorar foco, concentração. Então você pegar uma colherzinha de TCM, né, que é um suplemento que você compra em loja de suplemento mesmo, tá? Você vai encontrar o nome de ou TCM ou MCT. Isso, os dois nomes são a mesma coisa. Então ele é uma ótima opção
pra pôr num café, por exemplo. Então, à tarde, Laís, não deu tempo de eu comer nada. Pega um café, coloca TCM, que é uma gordura, que já vai te dar uma saciedade legal também. Tá fazendo sentido, gente? Ó, tem até gente gringa aqui. Muito bom. Acredito eu, né? Porque tá em inglês o que ela falou. Mas ó, tá gostando do conteúdo. Que bom, Márcia. Fico feliz. Outro ponto, gente. Sono. Então eu falei sobre isso nos stories ontem. O quanto realmente é importante a gente ter uma boa noite de sono. Quem que dorme bem aí, me conta? Vocês sentem que tem um sono reparador ou não? E quando eu falo um sono reparador, gente, é um sono que você dorme e acorda bem. Não é acordar cansado, né? Porque a gente dorme muitas vezes e acorda achando que passou um caminhão por cima. Aí não adianta nada, porque não foi um sono reparador, tá? Primeiro que um sono, o legal, até tem estudos que mostram que é a gente dormir, assim, no mínimo, no mínimo não, né? Seria o ideal 8 horas de sono por dia, tá? Então a gente tem que dormir bem. Tem até um estudo recente que mostrou, até eu coloquei aqui, ó, que pessoas que não dormem menos de 8 horas por dia, que dormem aí 6 horas por dia mais ou menos, elas têm uma sensibilidade de metabolizar o carboidrato 40% a mais do que quem dorme bem. Então, ou seja, quem não dorme bem tem uma dificuldade em digerir mais o carboidrato. A chance de engordar é muito maior. Então é por isso que a gente tem que dormir bem. E aí é óbvio, nossa, Laís, tá bom, é fácil falar dorme bem e a gente não tem nenhuma estratégia pra poder fazer isso, né? Então assim, tem muita coisa que a gente pode fazer quando a gente pensa em estimular mais um sono melhor, estimular mais a produção da melatonina, que é o hormônio do sono, tá? Primeira delas, chás, né, gente? Quem me segue sabe que eu sou fãzaça dos chás e tem vários chás muito legais a gente poder consumir aí pra ter um sono melhor. Alguém sabe algum deles? Mandem aqui se vocês sabem algum. Que tem alguns que eu adoro, né? Então, assim, o mulungu pra mim é o primeiro, assim, que eu sou fãzaça. Eu acho o mulungu um dos chás mais importantes quando a gente pensa em melhorar sono. E a gente pode sempre associar o mulungu com a melissa. Então, colocar mulungu e melissa é muito legal pra gente conseguir ter uma melhor noite de sono, tá? Olha lá, mulungu, muito bom. Então assim, o mulungu, ele faz um relaxamento muscular. Então eu falo que é aquele chá que você deita e você consegue relaxar. E a melissa, gente, ela ajuda muito com relação à parte neural. Sabe aquela pessoa que deita na cama e quer resolver todos os problemas à noite? Quem passou por isso já? De deitar na cama, mas a hora que você deitou, você fica, ai meu Deus do céu, amanhã eu tenho que ir no banco, amanhã eu tenho que fazer não sei o que, amanhã eu tenho que fazer não sei o que. Você não para de pensar. Então, você associar os dois é uma ótima opção para poder fazer um relaxamento muscular e um relaxamento neural. Olá, Márcia. Tem até um filme, gente, eu não lembro quem que é a atriz, que é muito assim, ela deita na cama e ela começa, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E aí eu lembrei muito, eu falei, nossa, vou falar desse filme porque é muito real, né? A gente deita na cama e quer resolver todos os problemas mesmo à noite. E a melissa é muito bom pra isso, tá? Então colocar a melissa aí junto com o mulungu é uma ótima estratégia. E pra dar um plus ainda nesse chá, o que a gente pode vir a fazer é colocar própolis. Então eu falo muito do própolis logo cedo, né, no shot matinal, mas o própolis à noite, gente, é muito bom pra estimular também um sono melhor, um sono reparador. Então você pegar aí, fazer um chazinho de melissa, mulungu e pôr 3 gotinhas de própolis. Putz, tá sucesso! Você vai ver como você vai capotar. Então assim, aí você começa a ter um sono mais reparador. E quando a gente tem um sono reparador, gente, a gente vai controlar 2 hormônios, que é o hormônio da fome e o hormônio da saciedade.
Por quê? Não vai adiantar a gente não ter um sono bom, porque no dia seguinte a gente fica muito mais compulsiva, a gente não vê o fim dos alimentos. Então, enquanto você não parar aquele saco de biscoito, enquanto não acabar aquele saco de biscoito, você não para de comer. Mas por quê? O seu hormônio da saciedade, que é a leptina, tá desregulado. Por quê? Você não dormiu bem. Olha como uma coisa leva na outra. Eu falo que o nosso corpo ele é muito sistêmico. Quando você entende uma coisinha, todo o resto começa a funcionar. E é aí que a gente consegue ter um resultado, né? Então, ó, você não dormiu bem, teve uma dificuldade em ter um controle da leptina, que é o hormônio da saciedade, e da grelina, que é o hormônio da fome. Dia seguinte, você fica muito mais saciada, muito mais compulsiva e fica beliscando o dia todo e você não para de comer enquanto não vê o fim dos alimentos. Mas é porque o seu sono não foi bom. E aí, o sono também não pode não ter sido bom porque você teve um aumento da produção do cortisol, que é o hormônio do estresse. Tá fazendo sentido, gente? Às vezes eu começo a me empolgar aqui, eu falo, e às vezes vocês não estão entendendo nada. Então, assim, mandem se vocês estão entendendo, se vocês estão gostando, se eu posso continuar, porque eu falo que a nutrição tem que fazer sentido. Se você não terminar essa live e não entender o que eu falei, você não vai pôr na prática. E aí, não pondo na prática, a gente não tem resposta. Então, tem que fazer sentido. Márcia, melissa, mulungu e própolis, isso. Quantas gotas? Ah, você pode colocar umas 20 gotinhas de própolis, tá? Eu sempre gosto de usar o própolis alcoólico e deixar o aquoso para grávidas e para crianças, tá? Se você não for grávida e não for criança, você pode usar o própolis alcoólico, tá bom? Aí o alcoólico, você vai usar umas 20 gotinhas aí e eu sempre oriento você colocar, quando você for comprar o própolis alcoólico, olhar o rótulo dele, tá? Então no rótulo dele tem que ter mais de 12% de PV para ser um própolis bom, tá bom? Para ter bastante fitoquímico. Essa questão do PV do própolis mostra o quanto que ele tem de fitoquímico na porção. Então, quanto mais alto tiver a porcentagem, melhor é esse própolis, tá? Então, tem própolis de 30% de PV, 25% de PV, aí são maravilhosos. Agora, própolis abaixo de 11% de PV, aí não é uma boa estratégia. Certo? Nenhuma dúvida? Posso seguir? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui que às vezes passou e eu não vi. Acho que não, ó. Legal, a questão do própolis. Beleza. Posso seguir, gente? Aí, outro erro muito comum que o pessoal faz, né? Ah, Laís, então assim, ó, pra eu poder trabalhar a minha vontade de comer, eu vou comer peito de peru, né? Porque aí faz um rolinho de peito de peru, faz um rolinho de queijo, e aí fica comendo isso ao longo do dia. Gente, péssima estratégia, tá? O peito de peru, ele tem alguns compostos que até podem vir a aumentar um pouco dor de cabeça. Então, às vezes, quem tem muita dor de cabeça pode ter o peito de peru e nem imagina que seja. E aí é por isso que eu falo que é tão importante você aprender a ouvir seu corpo. Porque quando você aprende a ouvir seu corpo, você fala, ó, tá vendo, ó, tive dor de cabeça de novo. Por que será? E aí você quer controlar a fome comendo peito de peru e piora a dor de cabeça. Até que ponto vale a pena? Então, usar esses alimentos só para pensar em emagrecimento é bom a curto prazo, gente. A longo prazo vai fazer efeito rebote e vai até te piorar, tá? Então, peito de peru, esses embutidos no geral. Ai, Laís, mas eles não engordam. Gente, eles não engordam de certa maneira, né? Mas o que eles têm de sódio, o que eles têm de compostos aí que vão piorar o nosso corpo, não vale a pena. Tá?
E aumentar o consumo de gorduras também é uma ótima estratégia. Quando eu falo gordura, gente, é gordura boa, tá? Porque você pode pegar um plano na internet lá que fala, então pra emagrecer, né, vamos fazer uma low carb. Aí o que tem de gordura lá, do tipo bacon, queijo absurdamente, banha, sabe umas coisas assim? Então assim, gente, gorduras boas. Quando a gente põe gorduras boas no plano alimentar, aí é uma opção boa da gente poder colocar. Agora, esses tipos de gordura que eu falei não valem a pena, tá? Porque daí você pode até emagrecer, mas seus exames de sangue sobem todos. Aí é trocar 6 por meia dúzia, tá? Então o que é legal você colocar? Gorduras boas como da castanha, igual eu falei, como do abacate. O abacate é maravilhoso, maravilhoso. E aí que a gente entra na questão de contar caloria. O abacate, gente, ele é muito calórico. Só que ele é uma caloria muito benéfica para o nosso corpo. Então, você ficar pensando num plano alimentar de contar caloria, se você pôr um abacate, vai subir nas alturas a sua dieta. Mas para o emagrecimento é maravilhoso, porque ele vai te dar saciedade, ele é uma gordura muito boa, tá? Então, fazer um guacamole de manhã, por exemplo, ou bater um whey com abacate. Então o abacate é maravilhoso pra gente colocar no nosso dia a dia aí. É uma gordura muito boa. E ela traz muita saciedade, tá? Vocês podem ver, quem come um abacate aí demora muito pra ter fome de novo, porque a gente fica muito mais saciado por um tempo muito maior, tá? Então, as oleaginosas, abacate, azeite, né? Então eu sempre falo muito pra abusar em azeite na salada, até usar outros tipos de azeite, como azeite de abacate mesmo, azeite de semente de uva, azeite de gergelim. Todos esses azeites, eles são muito bons também para ajudar a estimular a produção de enzima do nosso organismo. Então também é uma ótima estratégia, né? Para ajudar na digestão também. Então colocar esses azeites aí ao longo do dia, no almoço, abusar bem do azeite, no jantar, também é muito bom, tá? Muito bom para poder te trazer mais saciedade. E aí o que a gente pensa? Ah não, para eu ter saciedade eu tenho que comer carboidrato, né? Eu tenho que comer um pão. Isso vai adiantar no primeiro momento. Você come o pão, ele vai te saciar 1 hora, 2 horas. Passou disso, gente, o corpo não fica mais saciado. Então o que vai te saciar é gordura e um bom consumo de proteínas. Proteínas boas, óbvio, mas é isso que vai te saciar, tá? E aí gorduras boas também, como eu falei pra vocês. Que mais? A questão do chás. E aí também o que a gente pode pensar é em usar alguns suplementos, né? Eu gosto muito de falar de suplementos aí para pensar, por exemplo, com relação ao sono. O magnésio. O magnésio é ótimo para ter um melhor relaxamento muscular. Então colocar o magnésio antes de dormir, gente, também é muito bom, tá? Eu falo que o magnésio, assim, é um dos meus queridinhos, sabe? Ele é meio que o mineral maestro que a gente fala. Então, ou seja, sem o magnésio, nenhum outro mineral, nenhum outro nutriente vai funcionar e fazer a função adequada para o nosso corpo. Então, o magnésio, ele tem que fazer parte, sim, do nosso dia a dia, sabe? Então, colocar um magnésio aí antes de dormir, magnésio e inositol, né, os dois juntos antes de dormir, ajuda muito com relação a ter um sono mais reparador também, tá? Magnésio é legal, a rhodiola, né? A rhodiola rósea é um fitoterápico que eu também adoro prescrever. Então eu gosto muito de manipular a rhodiola e ela ajuda muito com relação a modular serotonina, dopamina, que são esses hormônios que também estão associados com relação a sono, com relação à compulsão. Porque daí, é o que eu falei pra vocês, se a gente não sabe como é essa nossa fome e for uma fome emocional, então você tem que entender de onde vem. É uma ansiedade? É um estresse? É uma irritação? Então a rhodiola pode vir a ajudar com relação a uma fome mais emocional mesmo. Porque você pensa, não, é uma fome mais de ansiedade. Vamos pôr uma rhodiola aí, a rhodiola ajuda muito. Tá? E aí eu gosto sempre de prescrever rhodiola em dosagem mais ou menos de 200 a 400 miligramas mais ou menos, dia. Mas é óbvio que isso é super individualizado, né? Vale a pena você falar com um profissional que você goste, que você confie, pra te orientar aí da melhor maneira, tá? Gente, eu acho que com relação a opções aí pra conseguir modular a fome, pra conseguir te dar maneiras de você ficar mais saciada, são essas, tá? Então vamos recapitular aí.
Questão de jantar cedo é super importante. A questão de dormir, ter um sono reparador, então usar aí chá de mulungu, chá de melissa, usar o própolis no chá, usar o magnésio antes de dormir, são ótimas opções para modular melhor esse sono e aí, consequentemente, modular grelina e leptina, que são os hormônios da fome e o hormônio da saciedade. Que mais? Questão de usar gorduras boas, né? Então usar abacate, usar os azeites no geral. Então usar azeite de abacate, azeite de gergelim, azeite de oliva. Todos eles colocar no almoço, no jantar, também é muito importante. O TCM, né? Que é um suplemento que eu sou fãzaça, que tem ácido caprílico. E aí vai ajudar tanto com relação à saciedade, quanto com relação a melhorar a disposição, quanto com relação a melhorar a questão de foco, concentração. Você fica mais... melhora muito a oxigenação cerebral, né? Então você fica muito mais focada mesmo, tá? Que mais que eu falei pra vocês? O jantar cedo, aí o consumo de carboidrato à noite. A gente pode sim comer carboidrato à noite, mas tentar usar mais carbos bons, né? Então carbos de legumes, carbos de abobrinha, mandioquinha, abóbora capuchá. Esses carbos à noite são muito legais. Evitar folhas cruas à noite também é legal, porque isso vai ajudar a controlar um pouquinho mais essa questão da sua digestão, pra você ter uma digestão melhor. E acho que é mais isso, né, gente? Tudo isso que eu falei. Dúvidas com relação a tudo que eu falei? Nossa, hoje eu despejei conteúdo, hein? Eu despejei um monte de coisa que vocês podem pôr na prática. Então, ó, não tem mais aquela desculpa de falar, ai, Laís, eu tenho fome. Gente, você tem fome porque você não tá usando essas estratégias. Vamos colocar na prática aí, lanche da tarde, igual eu falei pra vocês, bater um whey à tarde, ou usar alimentos pra você mastigar bastante pra ativar a saciedade. Então, uma barrinha de cereal, a questão de oleaginosas. Isso acontece muito, tá? Ó, a Dai colocou assim, ó, treino à noite e quando chego estou com muita fome. Acontece muito isso. O que a gente tem que fazer? Você vai ter que olhar primeiro de tudo o que você comeu antes de treinar, tá? Então isso é super importante. Então, antes de treinar, colocar uma gordura aí também é uma boa estratégia, tá? Então, às vezes, colocar um café com óleo de coco é uma boa opção pra você treinar. E um ovo, por exemplo. Fazer uma tapioca, né? Colocando um ovo que seja, ou um atum. E treinar e com azeite também é legal. Abacate com um pré-treino também é muito legal. Porque daí você volta do treino, come algum carboidrato, carbos bons igual eu falei pra vocês, e uma proteína. Então aí você consegue controlar um pouco mais sua fome, tá? Mas é provável que você tá com muita fome à noite, depois do treino, porque no pré-treino não foi tão legal. Então é isso, gente. Sempre pensa na refeição anterior que você fez. Essa refeição anterior é o que vai ser a chave do negócio quando a gente pensa aí em te dar mais saciedade, tá? Em você ficar mais saciada. Certo? Mais alguma dúvida, gente? Ficou claro? Água também é importantíssimo todo mundo consumir, né? Não preciso falar sobre isso, mas também ajuda muito com relação aí à fome em si. Mas é isso, gente. Então, assim, foi uma churra de informações. Eu vou deixar a live salva. Eu quero que todo mundo que não conseguiu acompanhar, ou às vezes é que eu falo muito rápido também, né? Então, às vezes você vê a live depois no replay, dá pausa, escreve, anota o que eu falei, pra você começar a colocar isso na prática. Porque as mudanças vão acontecer quando você vai fazendo repetições. Ah, você fez um dia, no seguinte faz de novo. A gente tem até estudos que mostram, né, que pra virar um hábito, a gente tem que fazer por pelo menos 21 dias. Então não é fazendo hoje que você vai resolver a sua fome. É todo dia. Fazendo hoje, amanhã, no dia seguinte e assim por diante, até virar um hábito, tá? Então, quem não conseguiu ver a live de hoje, ela vai ficar salva. Aí você dá um pulinho lá no meu feed e anota realmente, sabe? Dá pausa, anota o que você gostou, anota as informações com relação ao chás, ao própolis, aos suplementos em si. E se você gostou da live, dá um pulinho lá agora e comenta pra mim. Quero saber se você gostou, o que você achou, se foi útil pra você.
E ó, chega de falar que tá com fome o dia todo, gente. Eu dei trilhões de estratégias hoje, tá? Não tem mais como usar essa desculpa. Combinado? Mais alguma dúvida, gente? Se tiver mais alguma dúvida, aproveitem, senão a live tá acabando. Então, ó, muito obrigada a quem participou. Sexta-feira, 9 horas da manhã. Adorei fazer a live esse horário com vocês. Então, ó, quem sabe a gente não coloca alguns dias aí a live nesse horário, porque adorei fazer parte aí da live matinal de vocês, pra começar o dia com o pé direito. E ó, todo mundo hoje não vai ter fome ao longo do dia, porque olha o bando de coisas que eu fui falando pra vocês pra colocar aí como estratégia. Então, sem fome, eu quero que vocês ponham na prática já hoje e vejam como é que vocês vão se sentindo. Fechado? Então, mais uma vez, muito obrigada. Quem puder, vai lá no feed, comenta a live, que eu vou adorar. Beijo, gente! Boa sexta-feira pra todo mundo.